Uou, tá começando mais um episódio do Carteiros do Condado, esse programa do Stock Pickers que tem como objetivo desvendar os mistérios da indústria de fundos. Davi Fontinelli. Tudo bem, Golazo? Muito bem, melhor agora, e você? Tô ótimo. Muito bem, muito bem. Bom, este é o último Carteiros do ano de 2023. Obviamente teremos mais episódios em 2024, sempre uma vez por mês para você que já conhece, para você que está conhecendo pela primeira vez. Todo mês a gente faz um episódio focado na indústria de fundos, onde a gente tenta olhar ela de todos os lados possíveis, né? Então, os fundos como negócios, os fundos que eles estão operando, cenário, leitura, visões, movimentações, enfim, a gente traz especialistas para a mesa para trazer vários ângulos. E para você que talvez não necessariamente invista em fundos de investimento e se perguntar por que essa informação é importante para mim? Bom, porque são as principais mentes de investimento do Brasil e do mundo, que a gente vai ouvir opinião, o que estão dizendo em suas cartas, etc. Né? Mas também dá uma noção de fluxo, né? Dá uma noção da indústria financeira como um todo. Então é super importante para todos vocês acompanhar isso aqui. Eu sei que é o queridinho do assessor de investimento, a galera de escritório adora escutar isso aqui, né? Mas é válido para todos. É isso aí. Bom, este episódio a gente vai dar um foco nele um pouco diferente, né? A gente passou os últimos meses falando muito, batendo muito na tecla de multimercados, né? O Anversa nunca mais quer falar desse tema na vida dele pro resto da vida. Felizmente eu acho que ele vai precisar continuar falando. Por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos, e especialmente acho que nos próximos meses ainda ele vai ter que continuar defendendo lá a tese. Até limpar a janela de 12 meses. Exatamente, perfeito. Ele vai ter que ficar nessa, mas esse programa aqui a gente vai deixar esse assunto de lado para falar de ações. Tem uma história engraçada, né? O Davi tinha dado essa ideia. Ele falou, pô, vamos fazer um focado em ações e tudo mais. Eu falei, pô, vamos. Isso falou um tempo atrás. Mal sabia Davi Fontinelli, que aparentemente é uma mãe de nada dos mercados aqui, mas que ia ter um rally da bolsa tão forte, né? Um novembro tão brilhante. Oportuno. Exato, que isso. Toda vez que o Davi Fontinelli dá uma ideia de carteiros, eu vou avisar pra vocês, porque é ideia de trade, tá? Era pra ter comprado bolsa e eu não sabia. Davizão, então pra gente começar aqui, apresentar os nossos convidados, Guilherme Anversa, que já falou um pouquinho, tá aqui com a gente mais uma vez, já é da casa, não precisa mais ficar se apresentando, mas, enfim, só pra galera decorar a sua voz lá, dá um oi aí pra turma. Ufa, tá acabando. Tá acabando o ano, e até para terminar com uma energia melhor, vamos escolher falar da classe de ativo que tem a melhor performance acumulada do ano. E como a gente sabe, boa parte dos investidores não pegou esse movimento, reduziu posição aí nos últimos 2 anos. E o que tudo indica é que bolsa, principalmente via posicionamento em gestores, o sinal é que o alfa voltou, né? O alfa dos gestores em relação ao Ibovespa parece que voltou à sua normalidade de uma história de gestores que conseguiram construir bastante sucesso na bolsa. Amém. Tomara que continue assim para os Selection Stock Pickers continuar andando. E aqui na outra ponta, ele que está estreando no Carteiros, grande amigo nosso, vou deixar ele se apresentar. Felipe Vale, da XP, seja muito bem-vindo ao Stock Pickers, ao Carteiros. E quem é você no mercado em 30 segundos? Bem, obrigado pela oportunidade aí, galera. Meu nome é Felipe Vale. Acabei de completar 10 anos aqui de XP, né? Entrei em 2013. Sempre trabalhei na parte da corretora, então meu background é de opções, derivativos. Já há um tempo eu já lidero o time de opções e faz uns 3, 4 anos assumi toda a parte de equities. Então eu lidero toda a parte de cash equities, BTC, termo, assim também como continuo com a parte de derivativos. E é isso, então eu sou o grande representante lá da parte de renda variável, de equities, e é um ano de fato que vem super desafiador pela própria indústria, né? Que eu acho que teve muita mudança, né, do próprio perfil de investimento dos brasileiros e como eles alocaram recurso, e talvez acho que equities foi uma classe que sofreu bastante nesses últimos anos, mas eu concordo 100% com você. É super claro que a gente vê agora num momento em que o mercado volta de equities, os gestores que não tiveram esse style drift de ficar mudando muito e acreditar nas suas teses e aproveitar as oportunidades, eles estão sendo super recompensados nesse rally de final de ano e o próprio todo o price action que teve no ano. Hein? Então é legal de ver assim gestoras consolidadas tendo boas performances e voltando a ser a classe de ativo que de fato a galera começa a olhar de novo. Assim. Muito bem, muito bem. Os principais gestores
né, as principais casas do Brasil, são todos clientes do Vale há muitos anos. Então ele lida com eles todos os dias há muitos anos, vai conseguir trazer uma visão diferente, mais íntima das assets para a mesa e também falar bastante sobre fluxo. Afinal de contas, como ele disse, ele está acima das mesas institucionais ali, então ele tem uma noção ali de realmente onde está o dinheiro, não só do brasileiro como do gringo também. Mas para começar o nosso papo, Neymari, roda a vinheta do radar. Muito bem. Novembrou, ralizou, e aí, Davi Fontinelli, como é que ficou essa brincadeira? Senhoras e senhores, rally do Papai Noel, que chama? Anteciparam um pouco, Veio, né? De trenó. Não zica. Depois de 3 meses muito negativos, finalmente um mês de alívio, um mês positivo, e basicamente o mesmo fator que foi o detrator de cenário macro, digamos assim, foi o grande alívio esse mês, que foi os Estados Unidos, política monetária dos Estados Unidos, que dita o rumo dos mercados no mundo inteiro. Qualquer classe de ativo que você imaginar vai ter influência da taxa de juro nos Estados Unidos, o ativo livre de risco. E esse foi um mês de um shift, uma mudança positiva no humor, nos mercados, no nível de aversão a risco. E aí, com reflexo, todas as classes de ativo, né, as bolsas no mundo, não foi só no Brasil, né? A bolsa nos Estados Unidos teve um alto expressivo, a S&P 500, o índice de ações americano subiu 8,9%. Bovespa aqui no Brasil teve alta de 12,5%. E é muito curioso, né? Porque em um mês o índice subiu o que o CDI rendeu praticamente no ano inteiro, né? Então, até mais do que isso, né? Até o fechamento de novembro. Então, o investidor que não estava posicionado em ações, ele ficou com retorno zerado, né, digamos assim. Então, isso mostra um pouco da volatilidade inerente a esses mercados, aos mercados acionários, e ao fato de que para você rentabilizar o seu investimento, você precisa estar investido, né, no momento, justamente nesses momentos de uma alta súbita e rápida dos mercados, porque os movimentos de reprecificação são muito rápidos, né, muitas vezes, e é por isso que a gente tem um prazo de investimento mais alongado, né? Então, essa foi um pouco do pano de fundo para as classes de ativo. O dólar se enfraqueceu, né? O índice de dólar contra diversas moedas, né? O DXY caiu cerca de 3% no mês, então o dólar se enfraqueceu. E, basicamente, os principais elementos que marcaram o cenário macro, né, foi a postura do Fed, uma comunicação mais baixa, mais frouxa, no sentido de acreditar que o movimento de alta na curva, na parte longa da curva de juros, já tinha apertado, feito seu trabalho de aperto das condições monetárias, em conjunto com a atuação do Tesouro Americano, reduzindo na margem a emissão de títulos, né? Então, tudo isso trouxe um alívio, digamos assim, né? Reduziu a pressão que estava tendo na curva de juros americana, pressão no sentido de as taxas de juros ficarem mais altas, e o que prejudica preços de ativos de risco. Mas não só a postura do Fed, do Tesouro, mas também dados econômicos, dados concretos na margem, favoráveis, né? Então, dados como taxas de desemprego nos Estados Unidos, desinflação de salários, a inflação nos Estados Unidos. Então, tudo isso foram dados positivos, corroborando com o cenário de pouso suave, né, que tanto se falou ao longo do ano e que quase que teve muita volatilidade nas opiniões. Inclusive, até tentando lembrar aqui, né, o comentário mensal do XP Macro, né, eles frisam isso, né, que está sendo a 5ª ou 6ª mudança de narrativa no intervalo de um ano, né? Começou ali em fevereiro, o mercado mais aquecido, na verdade o mercado tendendo para o soft landing, aí um dado de mercado de trabalho mais forte reverteu a narrativa, né, para o mercado mais aquecido. Aí veio a crise dos bancos, reverteu a narrativa para o mercado para recessão. Aí depois, nem tanto, aí reverteu de novo, então foi esse vai e vem várias vezes, e agora essa última reversão foi mês de novembro, pro lado positivo, né? E aí, por último, um elemento que também foi positivo para a dinâmica de inflação no mundo foi a queda de preço de petróleo, né? Porque acaba sendo uma ameaça, digamos assim, para a inflação,
o petróleo em preços elevados, né? Porque impacta em preço de energia. E na margem houve uma queda do preço de petróleo, então isso também traz um certo alívio, digamos assim, para as pressões inflacionárias. Tudo isso marcou o cenário macro, que tem impacto no cenário micro, nas taxas de desconto, em Estados Unidos, em Brasil, no mundo todo, né? Então, essa foi a dinâmica de novembro. E até quando a gente olha, assim, a gente falou aqui dessa tônica super volátil de cenário macro ao longo do ano, e para os fundos de ações, para os quais a gente vai falar mais aqui no programa, o fato é que foi muito negativo em termos de captação ao longo do ano, né? Quando a gente olha o dado da Anbima, né, da captação líquida para os fundos de ações, no acumulado do ano teve a saída de 25 bilhões em 2023, né? Em 2022 também teve saída de mais 27 bilhões, então foram 2 anos muito ruins de captação líquida, e que até é uma dinâmica que o Avessa comentou, né? Os investidores não capturaram toda essa alta que os fundos tiveram. Não pegou de tanque cheio, né? Não pegaram mesmo de tanque cheio. Tanque ali na mínimo até... Vazio. Foi na reserva ali. Até o carro ali deu... E fora a parte de equities que estão dentro do multimercado também, né? Que vai junto também. Então, tudo isso foi o quadro que a gente vê no ano. E, por outro lado, 2023, a gente vê uma entrada positiva de investidores estrangeiros. E aqui, Felipe, até não sei o quanto que se acompanha, mas esse fluxo que vem de fora, né? Porque foi um movimento contrário que a gente viu ao longo do ano. O gestor brasileiro tendo que resgatar, porque está tomando o resgate do investidor PF, saindo dos fundos, e o gringo entrando aqui no Brasil. Mas eu acho que tem nuances também nessa avaliação de fluxo, de volume, né? Acho que tem, assim, primeiro eu acho que são alguns tópicos, né, de como o gringo atua no Brasil e como a gente tem a leitura disso, né? Acho que primeiro é uma questão de alocação, se o gringo está comprado ou não em Brasil, e querendo ou não, acho que foi um ano muito positivo para o gringo, né? Acho que todo mundo tem falado bastante nisso, que eu acho que a gente carregou um pouco da época de eleição, um pouco bias de muito ruído político e como ia ser as coisas aqui, então acho que a gente teve um começo um pouco mais complicado, e o gringo, ele consegue externalizar isso muito melhor, né? Então, naquele momento ali que a bolsa estava próxima de 100 mil, 105 mil, acho que ele conseguiu montar boas posições ali, e agora que a gente está falando, né, que é exatamente isso, do pegar essa subida com tanque cheio ou não, acho que tem muita gente boa que conseguiu pegar aqui no local, isso é indiscutível, mas querendo ou não, a gente tem sempre esse lag, né, de, ver a performance, isso daí é uma classe de ativo legal, vou começar a investir, então os fundos vão começar a captar agora, em um momento um pouco mais alto, enquanto o gringo começa um pouco a desinvestir, mudar um pouco as teses, olhar globalmente, até se desfazer de certas posições aqui para montar em outros lugares, e então, ele acaba capturando todo esse ganho que teve no ano. Então, acho que isso acho que eu queria falar aqui no primeiro ponto, que acho que é bem relevante. Então, acho que, sim, acho que ele teve uma montagem de posição e quem está no dia a dia ali consegue ver, em alguns casos, um dos investimentos, mas também ainda continua, mesmo aqui internamente, assim, olhando nas próprias ações brasileiras, também troca de posições relevantes. E acho que também tem outra coisa bem importante, que quando o pessoal analisa muito dado de gringo, a qualidade, né, de exposição que o gringo tem. Então, acho que, quebrando um pouco, acho que tem os real moneys, né, que são os gringos que de fato compram uma tese de uma ação que acredita que aquele setor, aquela ação específica vai dar uma porrada e segura 1 ano, 2 anos, independentemente. E também tem acho que tem muito gringo que são os arbitradores ou que estão capturando alguma distorção, porque acho que a própria B3, ela tem bastantes incentivos de trazer cada vez mais players para dentro. Então, tem iniciativas super grandes, já tinha em Nova York, tem em Chicago, tem iniciativas na Índia muito grande de trazer gente, etc. Mas essas, na Europa também, e muitas são prop trades, né, que são
tradings que acabam, tá comprando ativo, vendendo outro, se desfazendo rápido, e querendo ou não, ele acaba inflamando, né, o volume do que o gringo tá operando, olhando exclusivamente o volume, tá? Não tô falando posicionamento. Então, acho que o gringo ainda tem desde a gente está em quedas de volume, né, nesse ano em equities do que já foi a B3 operou em equities, hoje é menor, e o gringo continua com um volume bem relevante que a gente vê, mas é muito engraçado que hoje tem muita gente arbitrando tudo e distorcendo bastante coisa no fluxo. Antigamente, na pandemia, sei lá, quando a bolsa tradava 33 bi, a gente que opera institucional acaba tendo volumes maiores, coisa boba, vai comprar 2 milhões de ações de Itaú. Antigamente você conseguia fazer isso relativamente fácil e tal. Hoje, se você for único exclusivamente usar o book central lá, comprar na tela, é super complicado. Então, por quê? Porque talvez hoje tenha menos gente, de fato, tomando exposição, vendendo ação, ou comprando ação porque acredita na ação, e tem muita gente querendo capturar alguma coisa ali. Então, hoje o mercado é bem menos líquido, e eu acho que às vezes o pessoal se engana que o gringo está muito ativo na B3, do que de fato ele só está às vezes arbitrando. Isso é muito interessante. Bem interessante, né? Acho que esse ponto da composição do volume, às vezes você argumenta que o volume está alto e que os estrangeiros estão entrando com força, né? Mas na verdade são fundos quantitativos operando em alta frequência que está inflando aquele dado. Perfeito. E você está tendo uma interpretação errada, né? E a resultante é uma liquidez menor. Né? O que menor do que você imaginava, né? Exatamente. Você não pode contar com aquele volume. E até em termos de patamar, dado tudo que aconteceu, saída de recursos, a gente voltou quantos anos aí? A gente está em 2005? Boa pergunta. Não. A gente está em... Acho que voltou, sei lá, 2019, 2018, 2019. Em patamares de liquidez. De liquidez. Acho que, assim, a gente não tá mais naquele período que a gente viveu de loucura máxima, que era um tiroteio louco e que os volumes eram boçais. E é engraçado, assim, que a gente olha essa questão de liquidez e antes você acabava muito prezando por uma boa execução, ter uma execução rápida, eficiente ali, que conseguisse suprir rápido a necessidade do cliente que estava pedindo aquilo. E hoje, quando o mercado perde liquidez, e a liquidez que tem ainda é uma liquidez muito frágil, né? Porque o cara só está pegando ali uma distorção sua, que você às vezes vai fazer no papel, acho que exige muito mais hoje dos operadores de ter capacidade técnica, de saber falar, saber entender a tese, saber entender melhor o posicionamento do mercado, saber ter uma assertividade maior no direcionamento do fluxo que está tendo aqui e ter a confiança do cara que está executando com ele, que ele vai conseguir entregar num cenário bem mais complexo a liquidez que o cara está tentando executar ali no momento. Ou seja, a vida dos traders também não tá fácil em 2023. Perfeito, acho que era isso. O copo meio cheio e meio vazio. Assim, vai ficando mais difícil, de fato, vai ficando mais difícil, mas o cara mais especializado, o cara também vai tirando a cabeça mais para fora da água. Assim. Verdade. Bom ponto. Boa. Vamos lá falar das você já amarrou aí? Tem, acho que muita coisa para se falar aqui. Muito bem, para as cartas. Eu só ia fazer uma coisa antes da gente abrir as cartas, que é o seguinte. O Anversa tem sido muito vocal. Engraçado que eu tô lá, às vezes, com a galera do Infomoney, os editores e tal, e o nome do Anversa tá saindo e já não é nem mais na minha boca. A galera já fala lá e tal. O cara tá virando referência lá dentro, interessante. Mas o Anversa tem sido vocal há bastante tempo sobre a questão do comportamento da indústria do ponto de vista de negócio mesmo, como tá difícil, né? Porque esses resultados ruins estão gerando resgates, né? O Anversa sempre falou também sobre a questão de consolidação e tudo mais, e aquele número lá mágico, especialmente dos multimercados no caso, sobre essa redução do volume subgestão, né? De recursos que na média nesses períodos é de 30%, né? Então você imagina que é um movimento que me parece que ainda não acabou, tem mais ainda para andar de uma maneira negativa, e a gente tem visto vários movimentos, né? Saíram várias notícias recentemente sobre gestoras que estão sumindo ou sendo incorporadas, ou parte do time está saindo para ir para outro lugar e tudo mais. Eu queria perguntar para o Vale, que está ali com essa turma todo dia, né? Tá conversando com eles.
de como é que tá esse clima, assim, da galera. É um clima de preocupação mesmo? Você tem notado alguma movimentação? O que a galera tem te dado de feedback em relação a isso? Não, acho que, assim, foi um ano de super preocupação de todo mundo, assim, né? É muito complicado no momento que, pô, a galera começa a perder muito AUM, e isso vai se refletindo, querendo ou não, na parte de performance. O mundo de equity sofreu muito isso, né? Porque as assets estavam muito grandes, começou uma onda de resgate muito grande e a própria onda de resgate fazia que o cara necessariamente tinha que se desfazer das próprias posições, pressionando mais o mercado ainda contra eles, entendeu? Isso já faz já não é tão recente, mas aconteceu e... Cara, toda essa conjuntura, querendo ou não, acho que vai tirando um pouco do sono do gestor. Mas eu acho que, assim, o ponto legal que eu trago aquele gestor que se manteve nas suas teses, que, não ficou mudando muito o estilo dele do que, de fazer uma análise mais profunda, de ter posições maiores, que não ficou, talvez, num overtrending maluco, de ficar até mudando de classes de ativos no próprio fundo, tentando pegar algum mercado que estava um pouco mais aquecido para tentar gerar alfa para o fundo. Aquele cara que se manteve e etc. Acho que esse cara conseguiu, acho que com o tempo, mitigar todo esse ruído que teve em toda a indústria. Então, eu acho que, querendo ou não, acaba sendo um bom momento de você conseguir diferenciar gestores que conseguem se manter aquilo que ele se propõe a fazer. Que acho que é o que a indústria busca muito, né? Quando você acaba buscando um gestor de equity, você está querendo aquele cara que seja fiel aos fundamentos dele. Então, e talvez de maneira mais no longo prazo, porque querendo ou não, equities é um ativo de longo prazo. Você não entra para... Você entra, daqui 6 meses você acha que já deu a porrada e vou sair. Senão você vai procurar algum ETF, alguma coisa parecida. Então, ao mesmo tempo, sim, acho que foi muito complexo. Acho que foi um ano super desafiador. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas que acabam se perpetuando, elas vão ganhando uma credibilidade muito grande. E, querendo ou não, acho que o que talvez... algumas pessoas tenham chegado no borderline lá e tenha sido muito discutido é o que você está falando de, tipo, o mercado tem uma barreira de entrada de asset, que é você conseguir pagar todos aqueles custos, pagar um time de analista, um time de suporte que vá segurar toda aquela operação ali. E... querendo ou não, acho que teve muita gente que ficou um pouco ali cruzando, se ia conseguir manter o time ou perder um pouco de qualidade para poder manter a asset de pé. Mas eu acho que isso só reforçou um pouco do que foi os últimos 20 anos, entendeu? Assim, a gente não pode pegar esses últimos, talvez, os últimos 5 anos, que o pessoal abria asset, ia para 6 bi do dia para a noite, etc. E tratar aquilo como normal, com toda a galera que era do passado e ralou pra caramba, assim, teve quantas assets que, a gente atendia lá e o cara era super, ultra sério, o cara fazia tudo, dever de casa, etc, e o cara tinha dificuldade mesmo pra crescer, etc, porque o mercado não tinha... os investidores não acabavam alocando muito naquela classe de ativo. Então, acho que passar por todo esse movimento que a gente teve de resgates e dificuldade da indústria, acho que é uma chancela gigante pra galera que tá ficando, entendeu? Eu concordo 100%. Acho que o que o Vale falou aqui é exatamente a filosofia de investimentos da gestora, né? Porque no momento de má performance, todas as suas convicções e seus processos são testados e questionados pelo mercado. Então, quem teve essa capacidade de entender que estava passando por um furacão, mas que em algum momento ia conseguir atravessar isso, eu acho que ganha uma chancela muito grande do investidor. E concordo com você, o que a gente viveu ali em 2018 e 2019, principalmente, com alguns crescimentos exponenciais, não é a regra, não é a exceção. A regra é você ir construindo devagarzinho, criando credibilidade, juntando pouquinho em pouquinho, e aí você vai construindo 10, 15, 20 anos de histórico. E é difícil. É super complicado, assim, não é fácil. O Rui Alves falou no último episódio do Stock Pickers, ele disse que a era do 2 pessoas e uma Bloomberg acabou, assim. A barra é muito mais alta hoje.
Barra é teve esse altíssima. momento aí que dava pra fazer, que a galera tentou e tal, mas na visão dele acabou. Agora daqui pra frente não tem como mais rolar isso e realmente é um ambiente de consolidação, é muito bom. E aí, Davi, o que você preparou aí pra gente? Olha, tem muita coisa para se falar aqui e dessa vez, né, com um zoom aqui nas gestoras de equities e tudo mais, mas eu queria começar com um nome que é a gestora Esquadra. Imagino que vocês já tenham ouvido falar, para quem está em casa aí, apenas, entre aspas, uma das maiores e principais gestoras do Brasil. E a Esquadra, eles têm carta semestral deles, que é uma semestral barra anual, eles divulgam ali quando dá, mas foi divulgado ao longo do segundo semestre, e eu peguei esse exemplo, que já tem um tempinho, né, tem acho uns 2-3 meses, mas por um fato curioso que até novembro o fundo long only da Esquadra subia 34% no ano. Então, acho que a Esquadra começou o ano, eles deviam ter algo como 12 bilhões, ou seja, já era uma das maiores gestoras do Brasil, e simplesmente eles conseguiram esse feito acho que acertaram praticamente tudo que eles tinham na carteira, e a estratégia long only deles está subindo 34% no ano. E na carta, inclusive eu sugiro a leitura da carta, porque é uma carta muito extensa, tem muito conteúdo, né? Tanto mais macro de portfólio, da estratégia, quanto micro, da visão de cases que eles citam na carta, né? Então tem muito detalhe ali. Mas eles mencionam alguns dos exemplos que foram bem sucedidos do ponto de vista das operações das empresas, né? Decisões do management, que foram benéficas naqueles respectivos setores, né? Então nomes como Equatorial, Mercado Livre, PetroRio, XP, Rumo, Mateus, Grupo Mateus, Ultrapar, GPS, Aliança Sonai, eles mencionam na carta, e aí para destacar, né, eu queria destacar 2 pontos, falando de Esquadra especificamente. Primeiro que, embora eles sejam gigantes, né, você pensa assim, os gestores desse clube dos 5, 10 bi, todos carregam os mesmos papéis. E a gente fez um estudo de overlap de carteira, né? Ou seja, quanto dos nomes que os gestores carregam, quantos que são os mesmos. Uhum. E esses nomes que eu falei aqui, que são a boa parte da carteira da Esquadra, eles estão... a Esquadra está entre gestores que menos tem overlap com os gestores que estão aí no grupo dos maiores, os mais relevantes. Então, até nesse sentido, eles se diferenciam porque não são nomes tão óbvios, digamos assim. Agora, o segundo ponto que eu queria destacar aqui, tem um nos nomes que é bastante óbvio, que é o de Equatorial. Equatorial é uma empresa que eu vou chamar de queridinha aqui de boa parte dos gestores, mas no caso da Esquadra, a gente até estava fazendo um estudo aqui dos gestores que mais carregaram as teses vencedoras da Bolsa desde o início. E a Esquadra tem essa tese talvez há mais de 15 anos, se não me engano, por aí. E como maior posição da carteira. Acho que nos últimos 10 anos, a Equatorial deve estar no top 10 das ações que mais renderam, muito em função dessa alocação de capital bem feita ao longo do tempo, a famosa, existe o termo compounder, né, das empresas que vão fazendo boas alocações de capital. Até 2019 ou 2020, eu não lembro exatamente. Era que mais rendia. Durante 10 anos foi a maior alta da Bolsa, né, a maior valorização da Bolsa, mas em nenhum ano fechado ficou entre as 10 maiores altas, né? Então, é bem isso que você disse, da história de compounding, né? Então, eu queria trazer esse assunto aqui para nossa discussão, né? Porque, de fato, é uma ação que hoje ela ainda permanece nas carteiras de, assim, muitos gestores, mas talvez com a visão muito de downside controlado, né? No sentido de que é uma empresa que tem um management de altíssima qualidade, que ao longo de sua história fez ótimas decisões de alocação de capital, ótimas aquisições, e que talvez em momentos em que o mercado acreditou que não tinha tanto upside, ela tirou ali, como eu ouvi de um gestor comentando a expressão cartolada, tirou o coelho da cartola e surpreendeu o mercado, trazendo mais retorno potencial, né, trazendo mais upside para a tese. E talvez a gente esteja num momento em que alguns gestores acreditam que a empresa cresceu muito, que talvez não tenha tanto upside quanto tinha há 5 anos, 10 anos atrás.
enquanto outros gestores acreditam, talvez compartilhem um pouco dessa opinião, mas acreditam que a empresa pode continuar surpreendendo, e que pelo lado do downside, como é mais controlado, ela tem o conforto de manter essa posição nas top picks da carteira, né? Enfim, é um pouco do que eu vejo, e a própria Esquadra, ela talvez seja das gestoras que mais conhece o business, os executivos, o micro da empresa, né? Enfim, então, até eu não sei o quanto que nos Stock Pickers a turma já discutiu do caso. Do que de Equatorial? Várias vezes. O nome que apareceu justamente por isso, pela qualidade da companhia, né? A galera que foca muito nisso acaba gostando desse ativo, né? Então é um pouco mais consensual dentre os nomes que você citou. Tem um pouco de movimento do mercado, e aí não necessariamente especificamente no case Equatorial, mas nesse setor, né? Nesse setor, uma combinação de setor, empresas do setor elétrico, utility, saneamento. Como é que você está enxergando esse basket aí de setores que em tese são chamados de mais defensivos no balanço mais recente? Acho que muita gente acabou indo para esse setor, e é engraçado que acho que talvez um KPI que a gente possa analisar bem o quanto tá hot nesse setor é o quanto os analistas de research de sell side estão ganhando relevância ou não. E acho que, nesses últimos anos, querendo ou não, o setor de utilities foi um setor que cada vez mais tem sido demandado pelo próprio buy side, a entender como é que ter um deep dive melhor ou entender as teses melhores. Acho que a Equatorial é um case, querendo ou não, talvez falar que todo mundo tá lá é ruim, né? Porque dá essa sensação de crowd, né? Se todo mundo tá lá, exatamente. Então que ficou caro, talvez. Tá todo mundo lá, então se tá todo mundo lá, por que vai subir? Que acho que não é muito caso, tá? Acho que é muito uma questão de, querendo ou não, quando você olha... Quando você olha para o setor e você olha para uma gestão super bem consolidada, super bem feita, querendo ou não, acho que já hoje tem uma visão muito maior das assets, cada vez mais olhar para esse setor e ter uma alocação mais bem consolidada. E no caso da própria Equatorial, eu acho que é uma questão de muito... de como o gestor se posiciona, porque... Quando você fala num downside um pouco mais controlado, uma gestão mais séria, que o cara não vai fazer nenhum tipo de loucura, querendo ou não, a gente está falando do setor de alta volatilidade, né? Então, pode acontecer nesse tipo de variáveis que você começou a falar no começo do programa aqui, que isso vai afetar negativamente. Então, acho que o gestor de equity, ele acaba olhando muito também em momentos de queda, como ficou no primeiro quartil, talvez. Então, acho que papéis mais defensivos e que você consegue ter você consegue se aproveitar de estar bem posicionado num papel que vai ser legal, que talvez você não vai ficar zilhardário por causa daquele papel. Não vai ser a Emiglu, né, que todo mundo fala, né? Saiu de 1 centavo para R$30. Não vai ser esse papel, mas esse papel, quando eu cair, ele vai te defender bem e vai te colocar no primeiro quartil, que, querendo ou não, a indústria acaba se comparando muito, né? E acho que, falando de utility especificamente, né, um setor que até a gente brinca aqui um pouco alertando para um discurso que pode parecer contraditório do gestor, porque a gente ouviu muito ao longo do ano o gestor falar que tá animado com o valuation da bolsa, muita coisa barata, margem de segurança pra caramba. Vou procurar uma tier de elétrica, né? Não, e quando você vai ver a carteira do gestor, ele tá só posicionado em papéis defensivos. Então não é exatamente estou animado de maneira generalizada, mas talvez sejam nesses papéis em que existe uma margem de segurança que na visão dele, nos valuations atuais, é atrativa, mas com downside mais controlado. Então, a assimetria nesses papéis é uma assimetria mais favorável do que papéis de empresas cíclicas, de commodities, de varejo, consumo discricionário como um todo, né? Enfim, eu acho que foi um pouco do que marcou essa relevância, né, que o setor ganhou nas carteiras dos fundos e que eu acho que é uma coisa meio estrutural de Brasil, né? Acho que até a própria TB Capital, que é uma empresa que não é tão conhecida, mas que tem por filosofia focar nos setores de infraestrutura e utilities do Brasil, falando na seleção de ações aqui do Brasil, porque é aí onde estão as grandes oportunidades de alocação de capital, de crescimento estrutural do setor no país, né? Então é um argumento muito forte que eles carregam e que a gente vê refletido nas alocações dos gestores, né? Uma coisa que eu ia comentar disso aí que você perguntou sobre o
o que a galera tem comentado no Stock Pickers, né? E é em cima de um comentário que o Vale fez muito bom sobre a questão de que quem se manteve nas suas teses, acreditou e não tentou fazer uma mudança de estilo, né? Que é o tal do Style Drift, acabou se dando muito bem no ano, né? De maneira geral, eu não tenho esse dado, mas se você pegar as melhores performances no ambiente, né, das gestoras de ações no Brasil esse ano, todas elas têm como característica isso. Eu acho que todo mundo ali é menos essa coisa do tema. Eu senti que, como o ambiente ficou muito ruim, com muito resgate, a galera ficou meio desesperada para procurar esse alfa para melhorar a cota e de repente dar uma sinalização positiva para o cotista ficar ou algo do gênero. E nesse momento que a galera acabou ficando muito temática, trocando muito a carteira, etc., que a galera acabou errando muito, né? E a turminha que ficou ali mais no feijão com arroz, né? Focado no micro, porque, por exemplo, é claro que tem esse enredo por trás, igual você comentou da TB, mas a Esquadra não comprou Equatorial porque Equatorial é do setor de energia, porque ela é isso, o tema é esse. Não, ela comprou... Ela fez isso há 15 anos, né? Ela fez exato, agora. Né? Exato, né? Então tem um investimento micro por trás, uma análise profunda ali do papel, do ativo, da empresa, para tomar a decisão de investimento, né? Se você pegar, então, pessoas que a gente entrevistou esse ano que também estão se dando bem, tipo o Real Investor, é a mesma história, né? Inclusive tem papéis aí muito parecidos com o que eles têm na carteira, tipo Alço. Então, eu percebi isso, assim, ao longo desses 2 anos aí, falando com os gestores de ações também, né? Que a turma que acabou ficando mais temática, olhando mais para essas questões de curto prazo, para baskets específicos, eleições, temas, etc., acabou tendo uma performance no relativo pior do que a turma que ficou focada ali no que sempre soube fazer, olhando mais para o micro, e também tendo a questão do skin in the game, que a gente estava falando com o microfone desligado antes, né? Mas é isso, assim, você analisar, ter uma ótima tese e não montar uma posição adequada, que aliás é uma parte meio artística, às vezes, das gestoras. Você vai conversar, nem sempre tem uma regra muito clara, né? Por que você tem 15% aqui? Sei lá, porque minha posição de maior convicção eu tenho 15%, né? Às vezes não tem um estudo muito por trás disso aí, mas assim, quem montou posição mesmo acabou também se dando bem. Você vai ver assim, as casas que mais andaram era a galera que estava com uma concentração alta nesses papéis, né? E mudou pouco a carteira desses caras, perfeito, né? Carregaram. Esse é o grande ponto. Exato. O mercado foi e voltou, a volatilidade alta e a carteira do gestor oscilou pouco, assim. E a galera que é dinâmica, tipo os multimercados, mandou mal no ano, né? Então era quase como se fosse um indicador do tipo assim, meu amigo, se você ficar passarinho que pula demais, leva chumbo, velho. Você vai ficar se mexendo aí, não vai ser tão bom pra você. Assim, tem caras que tem a capacidade, cara, que se acompanha assim, cara, incrível na capacidade de timing. Isso, quando eu olho na física, e obviamente eu não vou ficar abrindo aqui, que acho que é parte do meu trabalho, ter a discricionalidade com as pessoas, com os meus clientes, mas tem cara que o cara é mágico, assim, em tudo, assim, não é que o cara, é uma tese específica, o cara é muito sinistro e tal, mas, o timing do cara pra tudo, pra entrar, pra sair, e o jeito que ele faz, tem gente que nessa gestão ativa é impressionante. Acho que tem uma galera mesmo que a gente fala da tese do sabonete, né? Quanto mais você mexe, mais o cara vai se desfazendo. Mas tem gente que acaba se perdendo um pouco, né? Acho que e todo mundo, e não é, né, o gestor, é todo mundo, né? Tem certos momentos onde que você próprio na física você vai lá, acaba trocando ali e acaba aprendendo com seus próprios erros, mas acho que a gestão ativa, e acho que principalmente estratégias como os long shorts, etc., tem cara que eu conheço, cara, é uma máquina, um relógio, assim como a Esquadra é uma casa ultra séria e que consegue esse track tão bom, tem outros caras que nessa gestão ativa mesmo, de olhar e ficar e sempre trocar de maneira com mais frequência, consegue capturar coisas incríveis assim no mercado. E acho que vocês falaram também uma coisa bem legal, você comentou da Real Investor, né? Acho que eles têm uma vantagem também, né? No caso da Real Investor, não sei se todo mundo sabe, mas é uma casa de Londrina, né? Acho que
as praças que praticamente dominam 100% do mercado é Rio de Janeiro e São Paulo, ele é um pouco outlier. Acho que o cara tem uma vantagem competitiva que é o bias, né? Ele não tá toda hora no barzinho ali com todo mundo conversando sobre as mesmas ações, que acho que é um pouco do índice que você falou, né? De concentração de ação. Então, acho que o cara, querendo ou não, acaba tendo uma vantagem competitiva de poder fazer boa parte do time lá, mesmo de Londrina e tal. Então, o cara tem a capacidade de ter as próprias convicções. Isso, querendo ou não, talvez pouca gente dá relance, mas é muito favorável para quem está tomando decisão. Principalmente esse pessoal que trabalha em gestora, que o cara é muito acima da curva. Então, não ter esse ruído todo dia das pessoas do lado ali, e seja no almoço, seja no barzinho, seja no... Pô, querendo ou não, sempre tem gente do mercado na sua casa, você acaba... Acho que isso dá uma vantagem competitiva muito grande, e outras casas, querendo ou não, acabam conseguindo fazendo isso pela própria DNA da casa, né? Que o cara, ele sabe mesmo que ele é um pouco mais fechado, que ele acaba tentando deixar um pouco mais para fora, né? Esses ruídos de, pô, tá vendo essa ação, que legal, tá todo mundo comprando, etc. Tipo, saber externalizar isso é muito importante. Pro analista, então, que tá meio perdido, que mora em São Paulo, a sugestão é sair dos bares da Faria Lima e, pô, Zona Oeste, Zona Norte, CL, pra dar uma espairecida, né? Talvez seja uma... Talvez. Vai morar em... Não gasta o seu tempo livre onde você trabalha, basicamente. Pode ir pra praia vai também. morar em Perdizes ali, tá? Santana, o cara vai dando uma diversificada. Hoje acho que tem analista nesses bairros, tem todo mundo, tem analista, acho que tem que ir mais longe. Mais longe ainda, mais longe. Vai pra praia, amigo. Tem razão. Só o comentário aqui, a gente tava falando de esquadra, uma matemática aqui que é interessante. O gestor começou o ano com, acho que entre 10 e 12 bilhões e subiu 30% do ano. Só de valorização, o patrimônio deles cresceu mais do que todas as gestoras, a maioria das gestoras de equities do Brasil. Só de retornos esse ano, especificamente. Orgânico. Então, é orgânico por performance. Então, fiquem com esse dado, que foi cerca de 4, 5 bi só de retorno. 5 bi no ano. Que beleza, hein? E acho que a gente tá falando aqui do setor de utilities, né? Eu acho que menções, não é menção honrosa, né? Mas são papéis que vale mencionar. Eneva era um papel que era queridinho de muitos gestores, e aí de um tempo para cá, não sei, a empresa foi se alavancando, o cenário piorou, e eu acho que deixou de ser top picks para muita gente, sofreu. E agora tá, pelo menos a minha impressão, talvez o Vale pode confirmar um pouco aqui, mas que tá voltando a entrar mais no radar. Teve toda essa questão com a Vibra, né, que foi polêmica, mas é um case do setor que é digno de mencionar, porque muitos gestores, ainda que posições menores, continuam, dos principais gestores, né, continuam investidos na empresa que tem um pipeline de projetos muito... na visão dos gestores, né, com upside muito grande, embora tenha mais riscos, se comparado com a Equatorial, por exemplo, né, eu acho que é super válido. E aí o outro caso, a Eletrobras, que também é um papel que tornou-se mais comum, eu diria, para muitos gestores, papel, acho que andou bem aí nos últimos tempos. Deixa eu ver, até uma vez a gente estava numa conversa aqui, de uma visão um pouco mais cética, no sentido de que existe upside, mas são tantas variáveis que tem ali envolvidas na avaliação do micro do case que dificultam você montar uma posição maior e carregar o papel, né, em função dos diversos cenários que podem acontecer. Então, acho que esses dois nomes são dois nomes do setor que, da parte de elétricas, digamos assim, né, que vale mencionar. E eu acho que no setor de utilities também existe a parte de saneamento, né? E a tese de Sabesp é um case que eu não tenho muita sensibilidade aqui, mas eu acho que ficou um pouco mais comum o call da privatização, e eu acho que vocês têm acompanhado isso, né, entre gestores e enfim. Bom, de perto assim, tentando dar uma opinião assim, que a gente estava até falando antes, eu sinto que muita gente olhou o ativo, mas nem todo mundo se posicionou. A maior parte das pessoas que se posicionou em Sabesp também não montou posição relevante, era um case... Como é um case de evento, né?
não é, às vezes não faz parte do DNA de muitos desses investidores investir dessa forma, né? Ainda mais porque é um evento que envolve trâmite político, etc. Então acaba ficando um pouco mais espinhoso e a galera atribui isso de alguma forma no teste de sensibilidade ali como um risco adicional e aí acaba montando uma posição, modulando uma posição menor para evitar, enfim, perder dinheiro demais ali nesse tipo de ocasião, né? Então eu sinto que a maior parte das pessoas que tinha pouco ou não tinha, muita gente olhou, é um setor chato, né? Não tem muita novidade, tem 3 ativos só listados, né? Os 3 são teses públicas, e aí a desestatização aqui, né, da Sabesp, que foi aprovada, acabou gerando alguma coisa. Antes disso, foi basicamente mercado antecipando, então o papel chegou a andar, ele já estava andando um pouco antes do ocorrido, justamente por isso a galera comprando um pouquinho ali, fazendo a sua fezinha, né? Mas assim, com quem eu converso que tem posição grande, aqui eu vou citar um nome que eu acho que é mérito, porque, enfim, dedicou uma carta enorme de 25 páginas só para falar do tema, que foi a galera da Miles, né? Que tem a Sabesp como uma das principais posições do fundo, e aí isso para mim é fora da curva no sentido de que, em termos de overlap de carteira que você estava comentando, não é todo mundo que tem Sabesp como principal posição da carteira. Aliás, eu não conheço ninguém, só a Miles mesmo. Se tiver alguém, vocês me lembrem, mas na minha cabeça só a Miles. E que dedicou essa carta para falar justamente da tese. Eu, inclusive, recomendo a leitura, porque tá bem completo lá, mas tentando trazer uma síntese aqui, eu que li mais de uma vez. A grande pernada dessa tese não veio ainda, né? Ela vai vir depois da regulação definida. Então, a desestatização é uma primeira sinalização, e aí agora a gente tem a regulação que vai ser implantada. Se for uma regulação que tem incentivo para eficiência, pode acontecer o que aconteceu com uma Eletrobras da vida, onde o EBITDA regulatório fique superior, né? Então você tem a 120%, 130% do EBITDA regulatório, do lucro regulatório permitido, e aí, com esse ganho de eficiência, sem aumentar a tarifa para a ponta final, que eles também mostram isso no estudo, né? Que o setor de energia caiu a tarifa ao longo do tempo, embora as privatizações, né, para derrubar aquela tese de que privatização é ruim para a sociedade, com esse ganho de eficiência, ela deveria negociar um múltiplo lá, que é aquele múltiplo esquisito do segmento QV-RAB, mais próximo do que é uma Eletrobras, por exemplo, e aí a gente está falando de um upside, né, de uma alta, mesmo com a alta atual, eu fiz a conta, deve dar uns 108%, 110% de alta, ainda, que a gente deve enxergar, né, que antes era maior, óbvio, desde que o Fabiano comprou lá e tudo mais, era maior, mas, enfim, uma tese. E se, eventualmente, a regulação não for para esse lado, você tem um cenário onde o papel deveria chegar até uns 80 e poucos reais, que ainda, mesmo assim, tem alta em cima do preço atual, obviamente mais tímida do que em relação a isso, mas assim, a Miles é uma casa que tá com uma convicção muito alta no ativo. O time de gestão da Miles é, inclusive, visitado, né? Por várias eles acabam sendo referência. Eles são referência, exato. Acho que tamanha profundidade que chegou no tema, então eles acabam sendo muito referências no papel, e acho que o papel é engraçado, o papel de Sabesp, que, querendo ou não, é um papel de liquidez um pouco mais complicada, né, para você montar grandes posições. Então, você pega uma casa muito grande, para ela ter um size relevante, é um pouco mais complicado mesmo. Mas é uma tese que eu enxergo muito das próprias demandas, que tem muita demanda para entender a questão, como você falou, tem uma parte de regulamentação muito forte, tem uma questão política e de valuation que, querendo ou não, se tem muita gente olhando, deve ter um potencial muito grande, mas é essa história de, o quanto eu vou conseguir entrar nesse papel, o quanto eu vou conseguir me posicionar e como eu vou conseguir capturar. Então, assim, hoje o que eu sinto, e eu posso estar provado 100% errado nos próximos meses ou no futuro, que muita gente gasta energia olhando o papel, vendo no detalhe. Então, ou seja, de fato, eu acho uma coisa que atrai todo mundo. Aí se você for olhar assim, pouca gente tem esse papel, etc., talvez pouca gente tenha, mas talvez tenha muita gente olhando. Então, é muito esse ponto, assim, de que quanta energia o cara vai gastar para poder entrar na posição ou fazer sentido tudo aquilo que ele está olhando no papel,
versus o alfa que ele vai conseguir gerar dentro do fundo dele. Então, hoje eu enxergo que a galera gasta muito mais energia do que de fato já gerou alfa para a indústria inteira, mas ao mesmo tempo, talvez esse alfa venha ou não venha aí num futuro próximo, entendeu? Dos nomes que eu mapeei aqui para as cartas, nomes como Trust, tem Sabesp, e XP Asset, com o Marcos Peixoto e o Bruno Garcia lá na Trust, né? Mas são os únicos que apareceram aqui. A Multi acaba não divulgando aqui todas as posições, mas um tipo de papel que caberia na filosofia deles. E aí o restante eu acho que essa questão da liquidez, ela é relevante, né? Porque depois de determinado tamanho, talvez o gestor não queira, não consiga, né, na verdade, alocar uma posição média, digamos assim, na carteira. Então esse é o case de Sabesp. E do setor de utilities em geral, né? Acho que esses nomes que a gente comentou aqui, tem um case de Energisa também que está presente em algumas carteiras, não sei exatamente o micro aqui, né? Mas, por exemplo, a XP Asset também está posicionada em Energisa. Torque é outra gestora que tem posição em Energisa. Eu acho que aí com isso fecha assim, os top picks, né, do setor de utilities. Até eu mencionei Torque, que eu acho que vale pegar um gancho com a carta deles, porque a Torque, para quem não conhece, é uma gestora relativamente nova, fundada em 2018, mas com um time bastante sênior, que tem feito um trabalho muito bem feito na gestão da estratégia de ações deles, o gestor Marcelo Magalhães, e eles combinam tanto análise micro, principalmente, né, mas também a incorporação de uma análise macro de ciclos de valuation dos setores, das empresas, para a construção do portfólio. Então, na carta deles, eles têm um quê de trazer elementos de cenário macro, mas para setar as condições de contorno que vão nortear a visão deles para a seleção de ações, para a construção de carteira. E eu estou trazendo aqui porque tem algumas frases interessantes que eles colocam no comentário mensal. Primeiro, eles citam uma frase, não sei de quem que é exatamente essa frase, mas de que os mercados param de panicar assim que os bancos centrais começam a panicar. Essa foi a tônica do mês de novembro, no sentido de que o Fed vendo as curvas de juros apertando, curva longa sumindo bastante, então isso poderia dar um trabalho grande em termos de recessão. Então ele mudou o discurso, que seria o tal do começar a panicar, e isso melhorou muitos mercados. Então não é exatamente a put do Fed, mas é uma comunicação que aliviou muitos mercados, mas que, por outro lado, uma frase interessante que eles colocam também com essa forte compressão nos prêmios de riscos, preços melhorando, hoje nos encontramos novamente em uma situação mais complicada do ponto de vista de assimetria de retornos. Então, a Torque ela tem por filosofia ceticismo, né? O ponto do característico do gestor, e que na prática eu diria que esse ceticismo vai te levar a minimizar os teus erros, né? Então você prefere deixar de ganhar ao invés de vou continuar posicionado e potencialmente realizar um prejuízo que você não vai reverter. E isso até no histórico do Marcelo Magalhães você observa que ele, como principal tomador de decisão, tem um histórico aí de mais de 10 anos, e desde 2013, e no período de bolsa, período horroroso para a bolsa brasileira, ele não teve um ano negativo. O primeiro ano negativo que ele teve, gerindo ações do Brasil, foi 2021. Né? Então isso mostra um pouco desse ceticismo, e é justamente o que eles trazem na carta deles, ou seja, eles reduziram a exposição líquida do fundo, uma vez que os preços em muitos papéis andaram bastante. E não só isso, mas lá fora, outro elemento importante que eles colocam, também mais relacionado ao cenário macro, é que após o maior aperto de juros em décadas, conscientes
da defasagem da política monetária, e agora sem o colchão de excesso de poupança das famílias, empresas, enfim, que sustentou o balanço das empresas favorável, né, que sustentou o consumo, a hipótese de um hard landing não deveria, a princípio, ser totalmente desprecificada. Então, o mercado ele veio reduzindo a probabilidade, né, do hard landing, mas não é algo que você consegue tirar do seu radar, né? Então, acho que isso é um ponto interessante, que acaba impactando prêmio para ações, né? E aí, por fim, o último ponto que eles colocam, que eu achei bem interessante, é que é uma tarefa muito difícil você distinguir ex ante, ou seja, previamente, uma desaceleração saudável do início de uma recessão mais profunda. Então, a atividade está desacelerando, os dados estão melhorando, mas você cravar que vai ser um ao invés do outro, tarefa é muito difícil. Então, por isso que um pouco desse ceticismo que a Torque carrega é muito importante para você minimizar o teu downside, né? O teu risco de drawdowns potencialmente mais acentuado se o cenário virar para uma tendência negativa, que não é o que a gente está vendo, mas enfim, está no cenário de cauda, e que é um comentário mais macro, mas eu acho que é muito relevante porque se o cenário se caminhar para esse mundo, vai ter um cenário negativo para ações do Brasil, todo mundo vai cair, ainda que talvez no horizonte mais de curto prazo, né? Mas é um cenário potencialmente negativo, né? O cenário de cauda negativo. Que é o hard landing, né? Que é a desaceleração. Que seria o cenário de hard landing. Então, e aí em termos de posições, né? A Torque é uma gestora que combina não só as grandes compounders, que são os melhores negócios da Bolsa Brasileira, empresas dominantes, oligopólios, que conseguem alocar capital com retornos, projetos com retornos atrativos, né? Mas também casos de empresas cíclicas, empresas do que eles chamam do caso de turnaround, né? Empresas que estão num shift positivo, né? Num momento muito ruim, mas com a tendência de uma reversão positiva. E alguns exemplos, né, que eles carregam aqui, a gente já mencionou o caso de Energisa, Eletrobras, outro nome que eles têm na carteira, mas até nessa banda, nesse grupo das diferentes, o setor de real estate é bem representativo na carteira deles. Então nomes como Cyrela, posição relevante, Tenda, outro case que tem aqui. Acho que vale mencionar como nomes aqui que não são tão comuns nas carteiras dos gestores, né? E que... Cyrela, principalmente. O agregado aqui é 21% do fundo está em real estate. Caramba. Então, me chamou a atenção porque você olha assim as composições usuais, utilities para todo mundo, bancos e serviços financeiros também, né? Pô, Itaú, XP, BTG. Foi um tema bem relevante, né? Durante o ano. Agora, essa parte de real estate, até empresas menores, que é um size pequeno, mas que andaram muito por ser mais cíclico, né, ao longo desse ano, são histórias que a gestora conseguiu capturar. Então, acho que é digno de mencionar. E aí, por último, acho que um nome que é uma posição relevante para eles é o de PetroRio, né, o que até eu queria ver um pouco do que vocês já ouviram nos gestores, né, mas eu estava fazendo um estudo das ações que mais subiram nos últimos 10 anos. Você mencionou, né? Até 2020, se não me engano, até a Infomoney divulgou, a Equatorial era a que mais tinha subido. Se você pega até 2023, fechamento de novembro, tirando alguns filtros, tirando algumas empresas pouco líquidas, market cap abaixo de 1 bi, coisas do tipo, Prio é a top 1. Né? Então o papel, principalmente, acho que desde 2018, 2019, andou assim, infinito. E os gestores, alguns deles capturaram isso muito bem. A Torque está bem posicionada. A Trust, outra gestora que talvez seja quem mais pegou essa tese em termos de sizing e timing, né? Ou seja, no caso, o timing não, o horizonte, né? Ela está há mais tempo posicionada e continua, né? E, enfim, eu não sei exatamente os elementos do micro do caso, mas é um papel que ganhou relevância nos portfólios, no grupo das empresas, das petroleiras, né, das miners, né, digamos assim, e esse ano principalmente, né, enfim, tornou-se um papel relevante. Você falou só antes de eu falar de petróleo,
Você falou desse negócio de market cap abaixo de 1 bi no filtro ali para tirar, porque senão distorce, né? Pois bem, se você pegar a performance dos fundos de ações também, tem um monte de gente aí que compra justamente essas pequenininhas aí, que também tá com uma performance Bem legal. muito forte. Exato, né? A galera vem me perguntar bastante sobre Organon, por exemplo, casos com esse perfil, né? Que a galera acaba focando e tendo capacidade de capturar tese tipo Ocean Packet, por exemplo. Você nunca vai ver na carteira de ninguém esse negócio. O troço é pouquíssimo líquido, a empresa é pouco capitalizada, mas eles são especialistas nisso, então acabam capturando e entregando uma cota impressionantemente alta justamente por isso, né? Agora, sobre a questão do setor de petróleo, né? Você divide de uma forma muito simples aqui no Brasil, né? Tem Petrobras e as outras, né? E as outras são essas teses privadas, né? Explorando ou campos maduros, né? Que, enfim, foram adquiridos ali da própria Petrobras, se desfazendo de ativos e acabam nascendo essas empresas. Então tem PetroRio, PetroRecôncavo e por aí vai. O que eu percebi, assim, é que tinha muita gente que, de alguma forma, achava o patamar de preço do petróleo que, nos últimos anos, vem negociando, né, patamares mais elevados, né? Um preço mais esticado, e olhando para o cenário onde a gente viveu uma crise do petróleo lá em 2015, 2016, a turma não ganhou dinheiro, a petroleira, né, o petroleiro não tinha muito incentivo para fazer CAPEX, né? Refinaria leva, sei lá, 10 anos para entrar em operação de maneira total. Então, é um cenário onde não tinha muito estímulo para oferta, com uma demanda que vinha latente, né? Então, um cenário que aperta o preço para cima, claramente, e o mercado que os gestores brasileiros acreditando muito que esse preço, independente de qual seja, porque é muito volátil, né? Mas que ia permanecer numa banda mais elevada, uma banda de cima. Então, para você surfar isso, né, as empresas acabam ficando mais rentáveis também, né? Acabam gerando mais caixa, gerando mais receita e mais lucro com essas operações. Só que Petrobras tem a questão política que o Vale falou que, enfim, fez o mercado virar um fla-flu. A galera que não era muito governo, etc., preferiu ficar de fora. Uhum. Tiveram pouquíssimas casas que conseguiram isolar o componente político para dizer, não, realmente esse negócio aqui vai ser rentável anyway, vou comprar. Exemplo, foi aqui, Real Investor foi uma das casas que ganhou dinheiro com esse papel, por exemplo. Justamente porque eu acho que ter a capacidade de precificar o downside e entender que ainda que haja muitas intenções de decisões erradas, ou por questão de governança não vai conseguir fazer, ou por mesmo implementação dessas decisões, o downside... A margem de segurança... Ela sustenta, né? E acho que é muito engraçado o que você falou mesmo, que acho que o ponto que eu ia trazer... Agora o mercado é Petrobras e as outras, né? Uhum. Mas se você for ver até um tempo atrás, só tinha Petrobras. Exato. Você só falava de Petrobras. E era tudo Petrobras. E, cara, isso Verdade. tudo amarrado com toda a questão política. Então, querendo ou não, hoje acho que é um debate muito mais saudável, porque... Às vezes, até o próprio Celso ficou muito viciado de falar Petrobras. Talvez acho que não tenha sido top of mind de todo mundo aqui. Será que a gente falou muito no ano de Petrobras? Eu acho que não. Uhum. Mesmo sendo um setor do governo, regulamentado pra caramba, etc. E tá amarrado com muita coisa. Mas muita gente, eventualmente, ia falar alguma coisa de Petrobras e... mas eu tô olhando mais Prio. Acho que até tô trocando a minha posição por PRI ou vice-versa, que seja. Então acho que foi muito legal isso. Acho que é uma evolução animal do que a gente tá tendo do mercado de capitais, entendeu? Acho que a gente, brasileiro, que a gente consegue agora ter uma discussão um pouco mais ampla dentro de um próprio setor que sempre era muito antes monotemático numa ação só, né? Perfeito. E aí, em cima dessas Juniors Oils, né, que é essas menorzinhas, a que mais apareceu com certeza foi Prio, sem sombra de dúvida. Um fator engraçado é que eu via muito gestor de São Paulo não tendo Prio por questionar o management e tendo 3R ou PetroRecôncavo ao invés da Prio por não gostar da gestão da Prio. E a galera do Rio de Janeiro que tá lá tomando café com a galera da Prio tinha Prio na carteira. É um trade clubista. Exato, clubista. Tinha esse clubismo aí rolando no mercado, mas é isso, assim, é uma o forma bias dessa vez deu certo, de estar perto. Deu certo, é verdade. Então, assim, foi uma forma de surfar a tese de petróleo, fugindo um pouco do risco estatal. Boa, muito bom. A gente falou aqui
de utilities, de petróleo, talvez sejam 2 setores bem relevantes aqui para o Brasil. O terceiro setor super relevante é o de bancos, né? Tem uma gestora que soltou uma carta recente, a Absoluto Partners, não é Absolute, é Absoluto, que talvez não seja tão conhecida por quem está nos assistindo, mas é uma das principais gestoras do Brasil, ela fica lá no Rio de Janeiro, e ela dedicou uma carta inteira para falar do setor de varejo bancário. E das mudanças estruturais que aconteceram no setor e talvez do futuro, né? O tema da carta é o futuro do varejo bancário. E os principais pontos que são elencados na carta é que houve uma queda de rentabilidade dos bancos nesse nicho do varejo bancário, queda do ROI, né? Do retorno sobre patrimônio, que não deve ser revertida. Ou ainda que, para ser revertida, os bancos precisam tomarem iniciativas de redução da base de custos muito intensivas e relevantes, né? De modo que seja bem desafiador. Então, elementos como eles mencionam linhas de negócio ameaçadas, digamos assim, né, nos bancos incumbentes, e eles falam de maneira mais ampla, tá? Eles não entram no micro de cada banco, né? Porque a gente sabe que são negócios de alguma forma diferentes, né? Mas o que foi no passado do setor de adquirência de cartões, parte de investimentos, enfim, a XP protagonizou essa batalha, digamos assim, né? Parte de gestão de recursos, previdência, parte de emissões de cartão de crédito, parte de conta corrente, negócio de conjunto com conta corrente, né? TED, DOC versus o advento do Pix, né? Então, tudo isso são ventos contrários ao modelo de negócio que os bancos incumbentes tinham, né, durante toda a história, né? E que, com o advento das plataformas digitais, players como XP, BTG, dos bancos digitais também, né, como o próprio Nubank, que inclusive há um ano atrás a Absoluto dedicou uma carta inteira para falar de Nubank. A gente também teve um play de crédito muito relevante esse ano, que acho que, querendo ou não, afetou muito o setor, né? Então, as empresas que a gente teve lá, que acho que todo mundo sabe o que aconteceu e que, querendo ou não, afetou muito o balanço dos bancos, também acho que foi ponto relevante aí discutido no tema do setor, né? Uhum. Light americanos. Exato. Sim. O business de crédito foi um impacto, em alguns casos, bem forte para bancos, né? E aí o que a Absoluto até tem como teses, eles acabam não abrindo aqui as posições, né? Mas nomes como XP e Nubank, que são 2 dos protagonistas desse movimento que a gestora detalha na carta, são teses que eles carregam, mas um grande ponto que eles frisam também é que são os bancos, não é todos os players que vão sofrer com esse movimento estrutural, e sim os bancos incumbentes com maior exposição ao público baixo e média renda, né? São esses que enfrentam maiores desafios e que devem ter mais dificuldade, né, em termos de recomposição de rentabilidade. Pelo que a gente monitora aqui da indústria, a gente sente que tem teses como a XP, Nubank até nem tanto, né? Nubank que era o polêmico, né? Deixou de ser polêmico, mas acho que nem todo mundo investe. É incrível isso, né? Como o Nubank deixou de ser polêmico esse ano, né? Assim, tipo, todo mundo olhava com certo ceticismo o próprio valuation, e acho que hoje a conversa é bem mais light, né? Quando você fala dessa ação. O motivo disso aí é porque começou a dar lucro, né? Começou a apresentar resultados positivos nessa linha que era a linha final ali, era sempre negativa, né? E aí ela passou a ser positiva, né? E bem positiva. Então, foi isso que meio que tornou o assunto mais fácil de se colocar numa mesa, assim, quando se fala de investimento. Mas eu queria adicionar um ponto aí nessa história de bancos que não tá nessa carta, mas eu acho que é válido falar, porque foi um ativo que a gente escutou algumas vezes na mesa do Stock Pickers. Bradesco. Esse também, esse é muito bom. Esse é muito bom. Esse é polêmico. Mas eu queria trazer um outro, que é polêmico de um jeito positivo, que é BR Partners. Que BR Partners, ela conseguiu... você comentou, adorei o seu comentário falando das linhas, né? De negócios que jogaram contra, né?
Teve uma que jogou a favor e que ninguém desses incumbentes conseguiu capturar, que é restructuring, né? Que é você fazer a reestruturação de dívida. Num ambiente de crédito tão ruim, né? Um monte de empresa quebrando, RJ e tudo mais. Você imagina você ter uma empresa, você tem uma dívida lá gigantesca, você quer reestruturar a sua dívida. O Itaú, o Bradesco, todos esses grandes bancos provavelmente não vão conseguir te atender por um simples fato, conflito de interesse. Se você tem crédito, você provavelmente tomou crédito com eles, né? Então imagina você discutir sua dívida com o próprio cara que te emprestou o dinheiro. Esquisito, né? O BR Partners, por não ser credor, por não emprestar dinheiro, não ter isso como filosofia de negócio, né, ele conseguiu capturar e pegar vários clientes grandes, inclusive Light, Marisa foram clientes deles em reestruturação. Então eles acabaram conseguindo capturar bem. Então no ambiente onde o mercado de capitais mandou muito mal, né, em termos de resultado, se for ver aí as empresas são mais focadas no mercado de capitais. Mas na assessoria da reestruturação. Isso, exato. Se você pegar ali, por exemplo, próprio XP, BTG, que enfim, reportaram bons resultados recentemente, mas que foi muito mais uma questão micro da galera se esforçando ali, porque o cenário ruim não passou, né? BR Partners conseguiu entregar um bom resultado indo contra o ciclo do mercado de capitais, meio que surfando essa onda aí daquilo que os bancos não conseguem prestar. Assim, a gente falou dos cases polêmicos, né? Mas assim, nessa linha do que a Absoluto comenta, de que nem todos os bancos, e sim aqueles com maior exposição ao público de baixa e média renda na parte de varejo, agora um case que consegue se sobressair positivamente em meio a toda essa tendência secular é o Itaú. E que, inclusive, acho que é uma queridinha hoje, de gestores. Ficou de logo, né? Aí fez maior barulho também com isso aí. Mudou o logo, atualizou o logo. Ficou... Eu vi só um meme do Inter. Isso aí eu vi também. Mas falou tanto que acho que foi bom, né? Porque foi barulho, assim, exato. Barulho foi. Mas todo mundo ouvia esse barulho, né? Total. E, enfim, eu acho que vai na contramão desse movimento, né, no sentido de conseguir se reinventar e conseguir sustentar a rentabilidade, mas o case de Itaú, ele está presente na carteira de muita gente, assim, gestores de ações, com esse call de preço, né, falando que está muito barato, ainda tem muito... Já andou um tanto, né, esse ano, mas ainda assim... Tem o upside e o risco, enfim, é o Itaú, né? Então... É isso, histórico de alocação de capital excelente, né? Vários cases aí, dentre eles um que é famoso recente. Decisões do management, isso, né? O management muito forte, gestão muito forte. Controles, processos, um banco muito bem maduro em todas as linhas de negócio, bem consolidado, acho que, de maneira geral, que acho que é difícil você apontar o dedo onde o que eles fazem mal, né? Então, é incrível, mas acho que é bem legal, de fato, essa carta, que acho que fala um pouco muito da doação, né, de market share, para onde os market shares estão indo, principalmente em determinados tipos de renda, e, assim, acho que, querendo ou não, acho que é um setor que ele se torna muito competitivo, né? Acho que tá todo mundo muito brigando ali por cada centímetro, mas ao mesmo tempo, assim, dá para ver que é um mercado super em consolidação, né? Acho que o Itaú, ele faz todo o seu dever de casa e continua fazendo parte de um grande consolidador do mercado, e vem outros nomes atrás, né? A gente faz parte da XP, mas querendo ou não, XP acho que foi um case super bem falado durante o ano inteiro, né? Acho que todo mundo discutiu muito o case, o próprio BTG, então, querendo ou não, acho que é discutir quem passou da arrebentação, né? E para fechar esse capítulo de bancos, a gente falou muito das histórias vencedoras ou que conseguiram se proteger. E eu comentei aqui do caso polêmico, mas até uma discussão que eu estava tendo conversa aqui, da questão de fundamento versus preço. Porque tem gestores que, por filosofia, querem investir nos negócios com fundamentos extremamente favoráveis e focam nisso. Mas, às vezes, nem sempre o gestor pode optar só por esse tipo de empresa, né? Às vezes, o fundamento de curto prazo é ruim, o de médio prazo não é tão bom, mas o preço está tão deprimido, está tão comprimido, que uma leve reversão de fundamento já paga o teu upside, né? Que você está projetando. Então, acho que o caso de Bradesco,
E até você pode comentar um pouco, eu não assisti o episódio da Real Investor, né, mas eu sei que é uma tese que eles comentaram aqui no programa do Stock Pickers, mas com esse argumento de preço, né? Acho que bateram muito no papel e depois de toda a queda, você não precisa recompor o teu retorno sobre o patrimônio líquido para o que era antes. Qualquer volta do ROI do cara, assim, e já foi, né? Já tem uma... Se você pegar do drawdown máximo que teve para hoje, já é relevante, né? A alta. Esse episódio foi engraçado porque gerou um meme com o Luquinhas, inclusive, porque tem uma hora que a gente gastou um bom tempo com a Real Investor para falar sobre filosofia de investimento, né? Então a gente destrinchou a filosofia deles inteira, e um dos pontos da filosofia que eles comentaram é que eles não investem em casos de turnaround, né? E aí depois eles vão e comentam numa das principais posições da carteira, que é Bradesco, que aí eles descrevendo, claramente era a descrição de um caso de turnaround, e a Luquinhas vira e fala, mas esse é um caso de turnaround, né? Eles então, então, pois para uma casa que não gosta ou não investe de maneira nenhuma em casos como esse, e nesse caso tá investindo, deve ter alguma coisa, né? Mas é isso, assim, para mim o que chama atenção é Bradesco, que sempre foi tratado entre os incumbentes ali como um banco mais descontado, enfim, que você poderia, sei lá, aquele banco entre os maiores que teria um pouco mais de volatilidade para você tentar expressar alguma opinião dentro de bancos, acabou virando um caso de turnaround, né? Ou seja, uma reestruturação, teve troca de CEO, enfim, a empresa, o management da companhia estava errando e errou muito nos últimos anos, e a partir de agora meio que eles estão tentando ajustar a casa para melhorar os resultados em todas as linhas de negócio, e aí foi o que o Vale comentou, né? Se você tiver uma recuperação da rentabilidade do banco, que não precisa ser nem superior aos patamares históricos, né? Dado o desconto que você tem, já seria suficiente para justificar uma alta relevante do papel, né? Isso sem ter nenhum tipo de retorno adicional. Se esse retorno adicional for gerado, aí o papel anda ainda mais, e é justamente o que eles acreditam, né? Eles acreditam que o banco vai caminhar para esse lado. E quanto mais o mercado te penaliza, né, na sua ação, e você vai sofrendo aquilo, normalmente é aquela conversa do copo cheio e copo vazio, mas querendo ou não, às vezes é uma bênção, né, porque é onde você vai se mexer. E você pega o case do Bradesco, assim, tenho certeza que tá todo mundo quebrando a cabeça todo tempo para, o price action que teve, que a ação caiu bastante, como a gente faz que o mercado entenda melhor que a gente tá, que não é isso que estão precificando a gente. Então, olhando no longo prazo, né, que a gente acaba sempre, indiferentemente da classe de ativo, a gente sempre fica olhando muito no curto prazo, acho que é da natureza do ser humano, né, e equities supostamente não deveria ser assim. Eu tenho certeza que se você olhar olhando do centro até... pensando num círculo e traçando uma linha reta, esse caso de bear market ou penalização do mercado, no longo prazo, o cara que vai estar olhando aquilo lá em 10 anos, talvez seja muito feliz de ter isso ter acontecido, entendeu? E ele, na verdade, está numa posição um pouco mais complexa agora do que está numa posição talvez mais tranquila, mais relaxada. Isso vai deixar talvez a própria empresa mais sharp, né? Senhores, não é que a Bolsa Brasileira tenha muitos papéis, mas daria para ficar falando muito aqui ainda. Mas a gente pincelou aqui os principais setores da Bolsa Brasileira. Eu acho que pincelou bem os que foram mais aquecidos mesmo. Os mais relevantes no universo dos fundos, né? Os papéis mais relevantes estão... Teve varejo também, né? Que acho que o pessoal... A gente acabou não falando tanto de varejo, na verdade. Do consumo discricionário. Foram algumas histórias que mais subiram esse ano, né? Embora entre os gestores talvez não tenham sido muito bem representados em termos de percentual do PL, né? Digamos assim. Mas até o caso de Renner, né? Outro nome que eu vi surgindo aqui, um papel que era mais polêmico, né? Porque o operacional ficou muito ruim. Enfim, mas a gente conseguiu elaborar aqui. Interessante o programa, Colasso. Diferente dos últimos, muito bom. Senti o Anversa tava meio acanhadinho ali. Deve ser porque teve votação no clube dele.
não sei o que, né? Hoje não precisei defender ninguém, assim, mas assim... Só qualquer dia aqui, tranquilo. Né? Relaxar um pouco também é bom, né? Hoje deu pra dar uma relaxada, mas assim, eu acho que 2 minutos, assim, pra gente falar da classe de ativo multimercados, vejo um movimento bem importante de concentração na tese real. Então, poxa, Verde dedicou uma carta só para falar dos benefícios e efeitos da balança comercial na nossa moeda de uma maneira mais estrutural. Isso se soma à Clave, a Genua. Existe um grupo aí de assets nesse mundo multimercado que tem trabalhado o real como uma moeda importante. E a posição em juros, né? Estamos aqui passando por um período de corte de juros. A Legacy foi à frente e já começa a dar sinais de que pode ter algum tipo de aceleração de cortes na renda fixa. Então são 2 classes de ativos que, quando a gente olha o consolidado dos fundos multimercados, elas ganharam mais relevância. Bolsa deixou um pouquinho com esse rally mais recente de novembro. Bolsa senti que houve uma certa realização aí dos fundos multimercados macro. Mas acho que vale fazer esse comentário também dessa indústria. Perfeito, muito bom. Bom, Neymar, roda a vinheta. Eu já vi que o Davi estava se antecipando ali na diquinha cultural dele, já foi pesquisar o nome para não falar errado. O cara é preparado. Que era o... Momento dica cultural do nosso programa aqui do Carteiros, a gente dá uma dica livre de alguma coisa que a gente acha que seja relevante para vocês, não necessariamente precisa estar envolvendo, né, mercado, coisas parecidas, mas o que você trouxe aí? Já se antecipou, agora eu quero saber o que é. Você mencionou que seja relevante para o público, aí já me pegou, né? Porque... Eu diria que é mais interessante do que relevante. Perfeito, tá bom. Tá justo. Mas é um livro que eu tô lendo agora e conteúdo bem diferente, tá? Acho que, pra quem não sabe, eu curto muito a parte de estudo de universo, cosmologia, a análise física da nossa realidade. E existe um cara chamado Brian Greene, que é um físico bem famoso, tem muito conteúdo na internet, de explicação, de história do universo... e coisas bem mais específicas, mas ele soltou um livro não tão técnico chamado Até o Fim do Tempo, e aí eu tava até vendo a caça daqui, a continuação do título, né, que é Mente e Matéria e Nossa Busca por Sentido no Universo e Evolução. Mas basicamente a dica ela vem do fato de que é um conteúdo super amplo no sentido de que ele narra como o universo começou, como as galáxias começaram, como o nosso sistema começou, como a vida na Terra, o conceito de vida, como a vida começou, como a consciência começou, o que é consciência, né? Como a linguagem começou, e aí eu não cheguei lá ainda, mas fala de imaginação, crenças, religião, então ele vai traçando essa história de tudo que já aconteceu no universo, e aí termina no fim do universo, porque pra quem não sabe, o universo vai acabar, o tempo vai deixar de existir. Isso é meio discussão filosófica, né? Mas é um pouco do que ele traz aqui. Então fica aqui a minha dica cultural. Ô, Guilherme Versa, você tá vendo aí a galera que trabalha no teu time, como é que gasta o tempo livre? Olha o que ele tá lendo. E eu já percebi que isso vai ser assunto dele pro Réveillon. Mas achei longe essa... Se você lançar uma dessa lá em Pipa, velho, ferrou, velho. Essa dica cultural foi longe. O que eu mais chego próximo disso é Rick and Morty. Eu acho que o bottom line aqui são conteúdos bem distantes do nosso mundo de mercado, mas é para expandir a mente, né? Não, é importante. Mas você é um campeão, juro. De todos os que já passaram nessa mesa, não tem ninguém que dá dica cultural mais diversificada de temas, assuntos e modalidades, né? Tem blog, filme, livro, série, aceitar como elogio. YouTube. É elogio. Impressionante a capilaridade de Davi Fontinelli, quanto ele consegue consumir de conteúdo é sinistro. E você, querido Anversa? O Morgan Housel foi um autor bastante sentado com psicologia financeira, ele acabou de lançar o mesmo de sempre. Me ajudou muito a refletir sobre o mesmo de sempre que eu vejo acontecendo na indústria,
poxa, é o investidor que sai da bolsa e a bolsa anda. Então, eu consegui traduzir muita coisa no mesmo de sempre do livro do Morgan Housel para minha realidade aqui em fundos de investimentos. Então, me ajudou um pouco a me tranquilizar nesse ambiente onde as pessoas vão tentando fazer market timing do investimento em fundos e talvez não seja a maneira mais eficiente para ganhar dinheiro no longo prazo. Esse autor é muito bom mesmo. Ótima sugestão. E você, Vale? Acho que o anterior lá, como é que é? Psicologia Financeira. Eu li. E é muito, assim, é muito rápido, né? Aqueles capítulos, assim, e é meio profundo, né? Te pega, assim. E acho que no momento que a gente tá, né? Que você fez a pergunta, pô, como é que tá a galera? Como é que os caras estão? Qual o sentimento? Acho que as pessoas que conseguem olhar um pouco mais, com um olhar um pouco mais distante, olhar muito a simetria, ele fala simetria, né? Às vezes você entra em umas coisas só para que você é muito competitivo, você entra lá só para ganhar aquilo, mas tem um caminhão para perder. E a gente, às vezes, sem perceber, se bota muito nessas situações. Eu acho que é super legal, e também aí não é recente, mas também que fala muito de base lá, que eu acho que o Braga, né? Nosso querido Braga, um abraço. Nunca manda abraço pra mim, eu mando um abraço pra você, Braga. O Rápido e Devagar lá dele, acho que ele é um cara muito legal de trazer esses temas de viés, etc. Acho que num ano como esse de autoquestionamento é bem legal. Muito bom. Bom, eu vou dar uma sugestão de livro também. Pra fechar aqui, tá? A biblioteca da galera vai sair com 4 livros novos. O Davi falou que ele gosta de ler sobre essas questões físicas aí, questionando a realidade que a gente vive, né? Eu prefiro não questionar, porque vai que eu não consigo parar de questionar, né? Eu entro numa sequência de questionamentos e não paro nunca. Eu prefiro ser um otimista incorrigível, talvez. Então a minha sugestão para vocês é a leitura do Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, que se na questão de performance, assim, etc., se isso fosse uma igreja, ele provavelmente seria o Papa, com certeza absoluta. Eu acho a história dele um absurdo. Tem frase do cara escrita na parede da minha casa, em vários lugares e tal. Porque... Então, só pra quem não sabe, né, ele é o único que completou o treinamento nível máximo lá do Navy SEALs, dos Rangers, das 3 principais forças do exército americano, ele é o único que completou, e antes dele ingressar no Navy SEALs, ele tava, sei lá, com um sobrepeso absurdo, totalmente mal de vida, de saúde, de cabeça. Em 3 meses ele conseguiu perder o peso necessário para prestar a prova, foi aprovado, entrou, e aí depois ele quebrou todos os recordes possíveis das Forças Armadas norte-americanas, e ele é considerado o homem mais resistente do mundo, porque depois ele fez aquelas ultramaratonas, correu quilômetros e quilômetros por cidades, correu com pneumonia. É uma coisa de louco, assim. Postando bem um passando aqui, mas se você for vendo detalhe, tem vários recordes assustadores dele. E eu gosto muito da filosofia que ele trabalha, das coisas que ele compartilha, e o livro conta um pouco da história dele. Eu acho bem interessante, então Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. É isso? Fechamos. Vou passar a régua no chopp. Bom... Obrigado a vocês dois aqui que me aturam no Carteiros. Foi um prazer mais uma vez dividir o episódio com vocês. Valeu, Felipe, por estar aqui com a gente também. Obrigado pela oportunidade aí. Vai estar aqui com a gente outras vezes. Valeu, Tanaka e Neymari, por também aturarem a gente mais do que ninguém. E a gente vai ficando por aqui. Ano que vem tem mais. Um beijo. Tchau.